Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde. Gente, vocês não imaginam a alegria que nós estamos de poder estar retornando a essa tarefa, né? Foram tantos meses afastados, né? Tanta gente necessitada, precisando de ouvir uma palavra de consolo aqui na doutrina espírita. Mas, graças a Deus, estamos de volta, devagarzinho, né? Ainda não vai dar para a gente começar como era antes. Segunda, quarta, quinta, sábado. Então nós optamos por fazer palestras apenas nas segundas e aos sábados por enquanto, né? Aí quando essa pandemia amenizar, a casa vai retornando devagar. Então sejam bem-vindos. Hoje o nosso companheiro Joselito vai falar conosco aqui um pouquinho a respeito do socorro espiritual que nós recebemos durante o nosso sono físico. Porque mesmo quando a gente dorme, a espiritualidade está sempre atenta conosco, né, meus irmãos? Então, Joselito, seja bem-vindo, que você seja muito feliz na sua palestra. Um pedido, pessoal, a gente só pede para vocês que tenham paciência, né? A questão da máscara, né? Vai ser obrigatório. A gente sabe que algumas pessoas vêm com família, né? Vem o esposo, a esposa, filhos, e de repente pode querer juntar as cadeiras e a gente pede que não, tá? Por enquanto vai ter que ser nesse esqueminha aqui, os corações um pouquinho afastados um pouquinho do outro, mas só fisicamente, né? Espiritualmente a gente sempre está junto, né? E outro pedido é que na saída, quando terminar a palestra, a gente pede para vocês que procurem estar saindo do fundo para frente, né? Para que a gente não faça aglomeração ali no corredor. São todas precauções, né, recomendações da Secretaria de Saúde de Suzano, né, que todos os estabelecimentos têm que cumprir, né, e a nossa casa não foge à regra, tá bom, pessoal? Então a gente só pede isso para vocês. Bom, meus amigos, então nesse momento convido vocês para elevar o pensamento a Deus, esse Pai tão maravilhoso, que mais uma vez está abrindo as portas dessa casa espírita para nos receber, a essa espiritualidade bendita, mensageiros de Jesus, nosso Senhor, que também já está aqui a postos para nos ajudar, para nos auxiliar. Então nós pedimos, Senhor Deus, abençoa, Senhor, essa nossa reunião e permita que possamos ser merecedores do auxílio benfeitor dos nossos amigos espirituais. Sendo assim, em nome de Deus e com o auxílio dos bons espíritos, damos por iniciado mais essa etapa de palestras do ano de 2020. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Vocês não imaginam a saudade que eu estava de dizer esse boa tarde, esse bom dia. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que mais uma vez aqui retornamos. Como já disse o Alexandre, seria bom nós não tivéssemos com esses empecilhos para ver o sorriso, para ver realmente a fisionomia de cada um. Mas nós sabemos que a espiritualidade está nos recepcionando com muito carinho, com muito amor, com muito respeito a cada um de nós. E tudo que está ocorrendo não é obra do acaso. Tudo tem uma razão de ser. E, como já disse o nosso companheiro, ele enfatizou muito bem que o socorro espiritual, ele está continuamente, ele não se interrompe em nenhuma época da nossa vida. Então, antes de tudo, não é antes de mais nada, não. Eu costumo dizer, antes de tudo, nós podemos iniciar dizendo: em toda parte onde haja uma lágrima, Deus colocou um bálsamo. Não há um sofrimento que não esteja presente a assistência de Deus, da espiritualidade, irmãos queridos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, lá tendo o item 5 a 8, ali tem mensagens
lindíssimas de consolo, de esperança, de amor, de vida eterna, que nós possamos ali estar buscando no capítulo 6. Quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo aqui? Então, quem não tem, busca. É um sustentáculo para a nossa alma. Essas mensagens do Espírito de verdade, elas estão contidas mesmo lá no item de 5 a 8. Digo para nós não perdermos do Evangelho. Que vem comprovar o auxílio, o direcionamento, todos aqueles que necessitam, que estejam precisando de um auxílio. E quem de nós que não precisa? Quem de nós que não somos carentes, não é? Do auxílio do alto, dos bons espíritos? Nós recorremos a todos os momentos, não é? E principalmente, companheirinhos, nesse momento onde nós estamos passando, onde a ansiedade, onde o medo nos surpreende, não é mesmo? Nós vemos casos aí surpreendentes e nós ficamos se apegando na espiritualidade. Estamos certos, sim, né? Pois é, Jesus, como grande médico das almas, ele conta com seus ceareiros, e ele já nos avisou que a seara era imensa, era extensa, mas os seus ceareiros eram poucos, né? Os seus obreiros eram poucos. E quando nós estamos falando de socorro, quando fala de socorro, nós pensamos logo em nosso socorro, não é mesmo? Pensamos em nós ser socorrido, mas nós podemos socorrer também. E aí onde está o grande bem, né, gente? Quando nós fazemos, quando nós doamos, nós recebemos, é da grande lei. É dando que se recebe, não é assim? Então o Mestre, ele conta conosco, com todos aqueles que têm a boa vontade de servir. A boa vontade, gente, de servir. Independente de credo, né? Porque rótulo nada representa nesse momento. A equipe socorrista que está sob a direção de Jesus, ele não olha se você é católico, se você é espírita, se é ateu, se é judeu, se é isso, se é aquilo, não. Eles não estão observando o rótulo de forma nenhuma. Se nós formos recorrer em Mateus, porque nós precisamos também ler a Bíblia, o espírita lê. Lá no capítulo 8 de Mateus, no versículo 5, tem uma pequena passagem, uma pergunta: quantos pães tendes? Foi a pergunta que fizeram a Jesus. Aí responderam: apenas 7, né? Aí vem Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 173, para nos esclarecer essa pequena pergunta: o que tendes? Né? Então, ele vem nos ajudar dizendo, o quanto Jesus espera de nós, como boa vontade em nossos corações. Nós temos boa vontade para oferecer uma palavra amiga, um ombro para alguém, né? Um sorriso, uma palavra de incentivo. É isso que Jesus espera dessa resposta. O que tendes? Em algum momento nós devemos apresentar algumas migalhas, irmãos queridos, reproduzidas com esforço próprio, esforço, quando nós temos essa boa vontade em nossos corações de fazer o melhor em benefício do nosso próximo. E daí estejamos certos, quando nós fizermos a nossa parte, o Cristo de Deus fará o resto. O Cristo está sempre presente, Ele está acompanhando, Ele não está deixando ninguém ao léu. Então, vem Emmanuel também enfatizar no livro Caminho, Verdade e Vida. É um livro pequeno, mas é fabuloso, gente. É rico em conhecimento. Na lição número 100, eu estou facilitando. Quem não tem ou quem busca um dia, lê essa lição que vem de encontro. Chama-se Auxílio do Invisível. Olha, auxílio do invisível. Vejamos, a humanidade está sempre esperando o auxílio, né, do plano espiritual. Não importa de que forma esse auxílio, esse amparo chega até nós.
Nós espíritas já esperamos, já recorremos aos benfeitores, aos guias, aos mentores, nós damos, não importa o nome, nós recorremos já à espiritualidade, não é assim? Os nossos irmãos protestantes, eles recorrem ao Espírito Santo, não é assim? Não importa a forma que a pessoa, mas não temos dúvidas do auxílio do invisível, pois ele jamais falha, gente. No momento oportuno, ali está ao nosso favor. A ajuda do alto está sempre ao nosso favor. As respostas de Deus estão sempre presentes aos nossos pedidos no momento certo. E quantas vezes nós já pedimos em oração, e às vezes nós reclamamos, puxa, cadê a ajuda? E a ajuda já veio e nós nem percebemos. Ou às vezes vem de uma forma que nós nem imaginamos, mas sempre veio. Mas é muito importante que na qualidade de servidor, vamos colocar na qualidade de servidor, seja qual for a espécie de cooperação, nós devemos aprender a caminhar sozinho, não esperar pela ajuda da espiritualidade, dos santos, do guia, seja qual for o nome que nós estamos esperando a ajuda. Nós precisamos fazer a nossa parte, usar a independência, a vontade do que é justo e do que é útil para nós. Estamos convictos, gente, de que estamos no mundo para aprender, não é? Nós viemos para servir, não para ser servidos. Nós viemos para amar, não para ser amado como nós esperamos, não é mesmo? E com isso nós evoluímos, né? Então, vamos procurar evitar reclamar dos instrutores soluções. Nós pedimos e queremos que os amigos espirituais nos dê as respostas. Faça por nós aquilo que cabe a nós fazermos. Está voltado à nossa condição de alunos. Se aquele desafio, se aquela dificuldade é para mim, eu preciso vencê-lo. Não quero jogar para o outro. A cruz é de cada um. Eu posso auxiliar aquele, aliviar momentaneamente a dor do meu irmão, mas eu não posso carregá-la, a cruz dele, não posso tirá-la, aquilo que pertence a ele, porque é naquela dificuldade que ele vai crescer, que ele vai evoluir. Se assim eu fizer, eu não estou ajudando ele a crescer. Então depois ele se libertará daquela dificuldade. Então contamos sim com o auxílio do alto, mas precisamos sim acreditar em nós mesmos, né? Na nossa possibilidade, nossa potencialidade de acertar. Pois quando nós fraquejarmos, podemos contar com a ajuda do mundo espiritual. Sim, como aquela música Pegadas na Areia, lembra? Que caminhava junto ao Senhor e ele reclamou que no momento difícil de dor, ele o abandonou. E ele disse, nos momentos difíceis, eu o carregava no colo. Não é assim? E nós muitas vezes não enxergamos esse socorro, esse amparo que está sendo dado, né? Pois o socorro espiritual, ele ocorre tanto durante o sono físico, como também no estado de vigília, no nosso dia a dia. Ele acontece também, e muitos, 24 horas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, né, nos é mostrado lá com detalhes sobre a prece. Lá tem uma coletâneas de prece. Quem assistiu a palestra do nosso companheiro Alexandre, ele enfatizou muito segunda-feira, não foi, Alexandre? Sobre a respeito do capítulo 28, que nos ensina, que nos mostra, e ali fala preces ao dormir. Os instrutores dão ali umas dicas fantásticas. E a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer que somente o corpo reposa durante o sono. É verdade. Mas o espírito, ele não necessita desse repouso. Nós não precisamos. Não é mesmo, gente? No livro dos Espíritos, na parte de emancipação da alma, nos itens, nas perguntas 401, 402 e 404, lá fala sobre isso.
Muitas pessoas têm interesse em saber sono, sonhos, o que acontece durante o sono, não é isso? Onde nós vamos, o que representa aquele sono, muitos querem interpretar, não é assim? Lá nesse capítulo fala exatamente desse assunto. Enquanto nos sentidos adormece, os nossos sentidos adormecem durante o sono, a alma se liberta parcialmente, né? E ele vai da matéria e vai gozar das suas faculdades espirituais. E é nesse momento que nós precisamos estar atentos, companheiros, durante o sono. Existia até um pequeno caso de uma mãe que tinha dificuldade em dialogar com seu filho. Os dois não se bicavam. Resíduos de um relacionamento mal resolvido num passado não muito distante. E durante o sono foi direcionado para ela conversar com aquela criança, com aquele jovenzinho. Ele dormindo, claro, o corpo estava dormindo, mas suas faculdades morais, espirituais estavam libertas, estavam acesas em espírito. E ela dizia: filho, se eu te fiz algo no passado, me perdoe. Eu já te perdoei. Se eu te fiz algo, foi porque eu me enganei, pela minha fraqueza, pela minha imperfeição, me perdoa. E foi fazendo isso vários dias. E não é que resolveu a situação? Para você ver, é nesses momentos. Hoje sabemos que o sono nos foi dado para a reparação das nossas forças orgânicas, não é assim? E das nossas forças morais. Está lá, nessas questões lá, 401, 402 e 404 do Livro dos Espíritos. Durante esse período de sono, o corpo, ele recupera as energias gastas, né, durante o seu estado de vigília, quer dizer, durante o seu dia de trabalho. Ele vai recuperar. É isso que acontece o sono. Mas nós, espíritos, todos nós somos espíritos, não é? A diferença de estar desencarnado é que não tem um corpo grosseiro, né? Costuma-se dizer, quando está encarnado, somos almas encarnadas, desencarnou espíritos, mas é a questão de palavras. Somos todos espíritos, filhos de Deus. Então, durante o sono, nós nos libertamos parcialmente e vamos nos encontrar com outros afins, espíritos que estão na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória que nós mesmos, que nos une, que nos atrai. Aqui na vida material, nós não temos nossos familiares, nós não temos nossos amigos, as pessoas que nós nos afinamos, aquelas que não afinamos nós distanciamos, não é assim que acontece? É normal. No mundo espiritual nós vamos atrair para esses lugares com essas pessoas. Conforme as atividades do nosso cotidiano, nós vamos nos relacionar durante o sono. Daí a importância da oração quando nós formos repousar. A oração é indispensável para conversar com o nosso mentor, com nossos bondosos amigos da espiritualidade, né? E naquele momento, lendo uma página, uma mensagem tranquila, nós fazemos a nossa oração primeiro de agradecimento, né, pelo dia que passou, e vamos recorrer à equipe espiritual, que nós seja encaminhado a grupo de estudos, que nós possamos participar de eventos, de lugares, né, reencontro de familiares, e assim, nós somos atendidos, sim, e o socorro vem. O socorro espiritual chega para todos como raio de sol. Isso não resta dúvida, pois o Criador da vida, Ele nos assiste a todos, sem nós sabermos, muitas vezes, sem percebermos desse auxílio que está acontecendo. Aqui, nesse momento, está acontecendo o socorro daquilo que nós precisamos. Tem uma equipe técnica da espiritualidade que está carinhosamente olhando por cada um de nós, vendo as nossas necessidades para auxiliar. No momento dos passes, que vai ser coletivo, vai ser uma complementação. E se não conseguiu completar durante o sono físico, irmãos queridos, nós somos sim visitados pela equipe espiritual para fazer esse socorro, sim, né? Então, ocorreu um fato, no primeiro livro lá de Luiz Sérgio, Irene Pacheco Machado, um livro que nós devemos estar buscando. E aconteceu
como pode acontecer hoje em dia, de crianças, quando está saindo com os pais, muitas vezes dá uma perdidinha, uma fugidinha dos pais, né? E lá na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, aconteceu um fato de uma família que foram acampar naquela floresta, e de repente a criança, de uns 5, 6 anos, desaparece. E a mãe e o pai ficaram apavorados, imagina. Chamaram os bombeiros e começaram as buscas. Aí então a família se reuniram em prece, pedindo a espiritualidade, o socorro nesse momento. É nessas horas, quando o calo aperta, nós pedimos mesmo, não é mesmo, gente? Isso é de nós, seres humanos, não tem como evitar. E a busca estava sem sucesso. A procura foi feita por todos os lados e nada. Aí daqui um pouco, a mãe teve, depois da oração, ela teve a inspiração na sua mente de uma trilha onde eles não tinham ido buscar. E aí os bombeiros foram e encontraram a criança. Aí o que acontece aí? Com certeza, essa mãe acreditava no socorro espiritual. Ela sabia da importância do valor da prece. Caso contrário, o que diria aquela mulher? Mas que ideia brilhante teve aquele bombeiro de seguir aquela trilha, não é mesmo? Geralmente é assim. Então é assim, eles estão atuando sempre conosco, desde que nós estejamos em sintonia. Se nós estivermos dispersos, se nós estivermos nervosos, xingando, gritando, sabe, é diferente. Então nós podemos ver que o auxílio espiritual ele ocorre tanto no estado de vigília, no estado do acordado, como no nosso dia a dia e também durante o nosso sono reparador. Isso não temos dúvida. Aí, quem conhece ou já viu falar do livro Nosso Lar? Então, poucas pessoas têm o filme Nosso Lar. Você coloca lá no YouTube, aparece, né? Muitos filmes bons, filmes espíritas, né? Mas o livro Nosso Lar, no capítulo 50, fala do cidadão do nosso lar. É André Luiz, vai contar a história dele. Ele conta a história depois que ele voltou à parte espiritual inteirinho. Quem já leu sabe. Então, ele estava em missão de socorro durante o sono. Ele foi atender um casal onde um dos cônjuges estava prestes a desencarnar. E ele foi como missão e percebeu que precisava de ajuda. Aí onde ele foi se dar conta que lá no mundo espiritual, vocês vão ver, quem lê o livro, quem não vê, vai precisar de um transporte para se locomover. Como é que tem? Lá também. E lá chama aerobus. Esse aerobus, ele percebeu que não precisava, ia levar muito tempo. Ele sabia também do outro recurso que se chama levitação. A pessoa vai levitando. Aí ele lembrou de outro recurso, o pensamento. E aí, com o pensamento focado, ele entrou em sintonia com Narcisa, que estava em nosso lar. E pediu, e ela veio, intercedeu junto com a equipe socorrista e auxiliou aquele moribundo, aquele que estava prestes a socorrer, de tal forma que no dia seguinte surpreendeu tremendamente o médico, quando veio atendê-la na visita de rotina. Então, e é isso, gente. De regresso ao nosso lar, André Luiz, ele ficou estagnado com a grandeza que ele viu e percebeu do Criador. Como é grande a providência divina, dizia ele. Com que sabedoria dispõe o Senhor de todos os trabalhos e situações da vida. Ele começou a falar diante de 200 trabalhadores assim, em volta. Com que amor atende toda a criação, esse bondoso Pai que nós temos. Olha, gente, que Jesus está na direção do nosso meio, do nosso planeta. Aí essa equipe toda ali perante, e tinha um que coordenava, que chamava o ministro Clarencio, e ali ele declarou, de frente daqueles 200 trabalhadores, o cidadão do nosso lar. Por isso que o capítulo 50 estava falando do cidadão do nosso lar. E ali, em forma de gratidão, André Luiz
lançou-se no chão de joelho, como forma de gratidão e de alegria, e começou a chorar por tudo que ele viu, tudo que ele fez, né? Então, é durante o sono físico, esse auxílio se dá com maior intensidade, com certeza, gente. Eu digo porque, lá no Recanto de Luz, irmã Sheila, do qual eu participava, e agora, como não está participando, mas durante o tempo que participava, nós fazíamos o atendimento presencial, mas tinha também o atendimento de visitação no lar. E quantas pessoas depois não dizia que ela via em sonho aqueles 2 médicos com uma linha branca entrando no seu lar para fazer o atendimento que não foi feito lá no Sheila, no momento presencial. E ali, muitos diziam, sentia, mexer-se, fazer todo aquele tratamento no seu físico e no perispírito principalmente, né? Que eles atuam no perispírito, que é a roupagem do espírito, né? O corpo físico é a roupagem total, é a grosseira. Perdeu essa roupagem grosseira através da morte física, fica a moldagem que você tinha. Por isso que nos sonos você vê as pessoas que já foram com aquela mesma fisionomia, com aquelas mesmas características lá, porque não se perde nada, a pessoa continua sendo ele mesmo, não é? Então é assim. Agora eu imagino, gente, o belíssimo trabalho de socorro entre as várias colônias espirituais que existem no orbe terrestre, sob o orbe terrestre. Aqui no Brasil nós conhecemos essas 2 mais conhecidas, que é o Nosso Lar e a Alvorada Nova, onde Sheila trabalha. É uma das mais antigas, a Alvorada Nova, sobre a cidade de Santos. Nosso Lar é sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, esse trabalho é grandioso da espiritualidade. E atualmente, nesse quadro de pandemia que nós vivemos, em que o mundo passa, o auxílio é imenso da espiritualidade. Enquanto que, no lado físico, as instituições fecharam as portas físicas, gente. O trabalho da espiritualidade continua dobrado, não parou. Continua dobrado e espera por nós. Então, nós ficarmos muitas vezes cabisbaixo, tristes, ansiosos, com medo de algo acontecer, vamos emitir vibrações de amor. Ao deitar, é nesse momento, como eu disse, nós pedimos à espiritualidade que nos ajude a ajudar. Quando nós ajudamos, quando nós nos fortalecemos no bem, aí sim, nós estaremos fortalecidos na fé, renovados a cada dia. E aí que nós outros que estamos comprometidos com a seara de Jesus e todos os demais, como eu disse, não precisa rótulos para ser útil à espiritualidade. Podemos colaborar com a equipe espiritual de cada núcleo do qual nós participamos. Que nós possamos, gente, aí, amar os semelhantes por amor, sem distinção às pessoas. Amar por amor. Fazer o bem como estiveres, onde estiveres. E quanto puderes, na paz da consciência tranquila. É isso. Pois tudo isso está representando a essência das leis divinas. A lei do amor, a lei maior. O resto é interpretação. Certamente Jesus, Ele conta com todos nós, nesse momento de transição. Porque às vezes, eles dizem falar, mas por que tanto mal, tanta coisa? Mas de um mal se tira o bem. Quantas pessoas se aproximaram nesse momento, tiveram a oportunidade de desamarrar-se, de afrouxar os laços, gente, da comunicação. Houve muita reconciliação. Se houve separações, é normal, porque as pessoas se reconheceram, viram realmente quem as pessoas são. Isso. Por quê? Um relacionamento se dá no dia a dia. Que as pessoas só viviam trabalhando, poucas horas de casa, não ficavam em casa, e de repente as pessoas se juntaram, ficaram unidos, olhando um para o outro, sentindo a necessidade um de outro, e aí perceberam a grande diferença, né? Que nós possamos continuar sendo os instrumentos do bem, sendo cada um ponto de luz no coração do irmão que necessite de um auxílio, a começar dentro de casa, porque é lá que nós devemos começarmos. Às vezes nós se comovemos, né? Se compadecemos,
com fato lá do outro lado do mundo, esquecendo que ali dentro do nosso lar tem uma pessoa que precisa de um abraço, de um aconchego, de uma atenção, de um carinho, de um afeto. Não é assim, gente? Sempre é assim. Então, e também estarmos na condição de serviço. E por outro lado, que nós possamos estar certos mesmo do amparo espiritual, que Ele está sempre ao nosso favor. Quando nós auxiliamos, seremos auxiliados, pois é dando que se recebe. Que nós possamos aí a cada momento do nosso dia a dia estar fortalecido na fé, na certeza que Deus está olhando por todos nós. Que esse momento é necessário que tudo isso esteja acontecendo, mas vai passar, gente, está passando, e em breve nós estaremos aqui com o salão cheio, normalmente as nossas tarefas acontecendo no nosso dia a dia. Então que cada um possa sair daqui hoje refletindo em tudo isso, no auxílio e no socorro da espiritualidade para com todos nós. Assim como nós precisamos receber o socorro, vamos socorrê-los. Vamos fazer a nossa parte, fazer o melhor, né, de cada um. Nós temos muito para dar. E à medida que nós dermos, certamente o universo conspira a nosso favor. E aí nós estamos fortalecidos para enfrentar as diversidades, para enfrentar os desafios e tudo isso que está passando. Eu desejo a todos uma feliz tarde, fim de noite, e que tenhamos uma semana aí repleta de auxílio, repleto de amor e de muita paz. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos, hoje, agora e sempre.